Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 351. Orochimaru é mais forte que o primeiro Hokage? Parece quase certo. Afinal, o poder de Hashirama Senju vinha de Azura Tsutsuki, que herdou apenas metade do poder do sábio dos 6 caminhos. Isso por si só já diz muito sobre a força do primeiro Hokage. Ele era de fato poderoso, capaz de subjugar bestas com cauda sem esforço. Mas comparado às habilidades atuais de Orochimaru, de nível 6 caminhos, a diferença não era intransponível. Os orbes da busca da verdade eram a manifestação mais pura do poder dos 6 caminhos. Uchiha Madara, empunhando apenas um Rinnegan, foi capaz de destruir 9 bestas com cauda em um instante. Orochimaru possuía o Rinnegan combinado com o deus voador do trovão e os orbes da busca da verdade. Não era surpresa que ele pudesse incapacitar um Jinchuriki instantaneamente com o elemento surpresa. As hastes negras, criadas através da liberação de Yin Yang, já eram capazes de suprimir e interromper o chakra de uma besta com cauda. Os orbes da busca da verdade não apenas desempenhavam essa função como também possuíam o poder de obliterar toda a matéria. Além disso, Orochimaru atingiu os meridianos de chakra mais vitais do Jinchuriki, prejudicando sua capacidade de lutar. Por que entrei para Akatsuki? Ao ouvir a pergunta de Kakuzu, Orochimaru deu um leve sorriso. Nenhum motivo especial. Talvez, eu só estivesse procurando algo para fazer. Cada membro da Akatsuki tinha seu próprio passado antes de entrar para a organização. Alguns foram movidos pela fé, alguns buscavam riqueza, alguns seguiram a arte, alguns simplesmente não tinham para onde ir e tratavam a Akatsuki como um lar temporário. Só procurando algo para fazer? Kakuzu estreitou os olhos. Você está procurando o sentido da sua existência? Algo assim. Orochimaru deu de ombros, sem oferecer confirmação nem negação. Ultimamente, além de se aprofundar em tecnologia avançada, a única coisa que parecia interessá-lo era caçar Jinchuriki. Orochimaru, seu desgraçado. Pare aí. Um rugido familiar soou de repente, interrompendo a conversa. Então, uau! 3 figuras caíram do céu, aterrissando com força. Na vanguarda estava um homem alto e musculoso, de pele escura, vestido casualmente, mas exalando uma aura imponente. TCH. Parece que temos companhia, Kakuzu murmurou, franzindo a testa. Kakuzu era forte? Se Orochimaru tivesse que avaliá-lo, ele diria que sim moderadamente. A força bruta de Kakuzu mal chega ao nível de um Kage, mas na melhor das hipóteses, ele fica abaixo do terceiro Hokage em seu auge. Entre os shinobi de elite, ele não era particularmente notável. Então como ele sobreviveu tanto tempo? Como ele derrotou os Jinchuriki? A resposta foi sua capacidade de enganar. Sua técnica Medo do Rancor da Terra lhe permitiu gerar tentáculos negros que poderiam ser usados para ninjutsu de longo alcance. Mais importante ainda, esses mesmos tentáculos lhe permitiram roubar corações e prolongar sua vida. A maioria de suas vitórias veio de engano. Um inimigo pensaria que o havia matado, baixaria a guarda e seria emboscado quando ele ressuscitasse. Era uma tática usada frequentemente tanto pelo segundo Hokage quanto por Danzo, fingir-se de morto para criar uma oportunidade. Mas contra uma força esmagadora tais táticas eram inúteis. E quando o quarto Raikage liderava o ataque, os truques habituais de Kakuzu não funcionavam. Porque não era apenas de nível Kage, ele era um dos mais fortes daquele nível. Seu poder bruto, combinado com uma velocidade insana, o tornava quase imparável. Sem mencionar que ele não estava sozinho. Se Kakuzu tentasse se fingir de morto, os 2 subordinados já estariam lá para terminar o trabalho antes que ele pudesse se recuperar. Então é o quarto Raikage. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso irônico. O que houve? Perguntou ele preguiçosamente. Algo errado? Algo errado? O olhar do quarto Raikage escureceu quando ele avistou Yujito, amarrado e contido no topo da enorme piton invocada por Orochimaru. Seu sangue fervia de fúria. Você veio à minha aldeia, roubou meu Jinchuriki e agora está me perguntando se há algo errado? Não se faça de bobo. Acerrou os punhos. Você já sabe a resposta. Ele era impulsivo e temperamental. E o tipo de homem que agia primeiro e fazia perguntas depois. Mas Orochimaru era o único homem vivo que conseguia fazê-lo hesitar. Os outros ninjas de Komo também estavam olhando para a forma contida de Yujito. O sorriso irônico de Orochimaru aumentou. Então, presumo que você a quer de volta? Ele suspirou, quase em tom de zombaria. Detesto parecer arrogante, mas aconselho você a abandonar essa ideia. Seu desgraçado. Espere-se. Um jovem de cabelos brancos e uma expressão um pouco preguiçosa de repente deu um passo à frente, parando seu companheiro. Darui, o que você está fazendo? Não tenha pressa. Não contra esse cara. O tom de Darui era cauteloso. Embora nunca tivesse testemunhado pessoalmente uma luta de Orochimaru, como um dos guardas do Raikage, ele tinha informações detalhadas sobre o Sannin. Se, no entanto, era mais jovem. Ele havia se tornado guarda-costas já recentemente e não fazia ideia de quão perigoso Orochimaru realmente era. No grupo deles, apenas a conseguiu durar mais do que alguns segundos contra ele. Alguém mais se apressou? Morto ao chegar. Orochimaru rosnou a não vou deixar você sair hoje. Darui. Certo. Entendido. Liberação de relâmpago. Técnica de ilusão, pilar de relâmpago da ilusão do trovão. Lançamento relâmpago, pantera negra. Ambos os ninjas de Komo rapidamente formaram selos de mão. Um leve rugido bestial ecoou quando um raio negro tomou a forma de uma pantera enorme, avançando em direção a Orochimaru e Kakuzu.
Quase simultaneamente, uma luz ofuscante, semelhante ao ataque extremo branco, brilhou roubando a visão deles. Como Raikage, sabia exatamente o que precisava ser feito. Seu Jinchiki foi capturado. Ele encontrou o rastro do inimigo e o alcançou. Se ele hesitou porque o inimigo era muito forte, então que tipo de Raikage ele era? Mas nenhum deles percebeu. Orochimaru já estava jogando em um nível diferente. Com a luz ofuscante de Nozomi e sua velocidade absurda, a disparou em direção a Kakuzu em um instante. Ele sabia que Orochimaru era forte. Mesmo com 2 guardas o apoiando, derrubá-lo não seria uma tarefa fácil. Então, ele mirou primeiro no alvo mais fraco. Elimine Kakuzu, recupere o Jito e então concentre tudo em Orochimaru. Muito rápido, os olhos de Kakuzu se arregalaram. Ele tentou se esquivar, mas, cego pelo raio, não havia como reagir a tempo. Forte tempestade de correnteza. Bam! Um soco devastador atingiu as costas de Kakuzu, bem em cima do coração. A força o fez voar, mas a não estava terminado. Enquanto Kakuzu era lançado no ar, a já estava girando. Seu próximo alvo, Orochimaru. Ainda, quando ele estava prestes a atacar, uma força invisível surgiu de repente do nada. Uma força repelente massiva surgiu, interrompendo o ataque do Raikage em um instante. Capítulo 352. Bum, bum, bum. Uma poderosa força repulsiva irrompeu de Orochimaru, irradiando-se em todas as direções. As 3 figuras foram arremessadas para trás pela imensa onda de choque, cavando buracos profundos no chão enquanto deslizavam pelo terreno. Uchiha Tensei, a técnica de repulsão gravitacional utilizada através do Rinnegan. Seu princípio era simples: concentrando o chakra em seu núcleo, o usuário poderia expulsar todos os objetos ao seu redor em uma explosão unidirecional. Por que Orochimaru usou Uchiha Tensei? A explicação foi direta. Embora o Rinnegan tenha pertencido originalmente ao Uchiha Madara, Orochimaru extraiu seu próprio par de Nagato. Isso significava que ele não só poderia exercer as habilidades de Madara, mas também as de Nagato. O limbo, prisão da fronteira que havia paralisado Yujito antes? Essa era a técnica de Madara. E agora Shinra Tensei, uma técnica frequentemente usada por Nagato. Mas como Orochimaru poderia usar ambos? A verdade era simples: essas técnicas não eram exclusivas de indivíduos. Madara sempre possuiu todo o poder do Rinnegan, enquanto Nagato, apesar de seu imenso potencial, só conseguiu explorar uma fração dele. Por exemplo, o Shibaku Tensei de Nagato demorou para atacar. Madara, no entanto, podia liberar vários de uma vez com mais força. Se alguém pudesse usar o Shibaku Tensei, então o Shinra Tensei também estaria naturalmente ao seu alcance. Madara nunca usou o Shinra Tensei em batalha, não porque não pudesse, mas porque tinha habilidades superiores à sua disposição. Mesmo na linha do tempo original, Naruto, quando energizado pelo 4 caudas, era capaz de resistir ao Shinra Tensei. Contra lutadores de nível Super Kage e bestas com cauda, a técnica nem sempre era prática. Orochimaru, no entanto, essencialmente replicou o Rinnegan de Madara. Era lógico que ele pudesse usar suas técnicas. Claro, seu método de supressão do Rinnegan ainda era recente. Sua maestria ainda não estava no nível de Madara. Mas com seu corpo sábio, DNA Uchiha, chakra do 10 caudas infundido por meteoros e modo sábio, seu crescimento nas habilidades do Rinnegan ultrapassaria em muito o que Nagato havia alcançado. O que é que foi isso? Caramba! Sei e Darui lutaram para se levantar do chão, ainda se recuperando do impacto. A área ao redor deles, num raio de 10 metros, foi completamente nivelada pela força de repulsão. O rosto de Sei escureceu. Que tipo de poder é esse? Eles não sofreram ferimentos graves, mas o poder defensivo da técnica de Orochimaru. Ele havia negado o raio de ilusão de relâmpago de C. Ele havia dominado o ataque dos Panteras Negras de Darui, e até fez o 4º Raikage voar, apesar de sua capa de chakra relâmpago. A pousou de pé, olhando para Orochimaru, incrédulo. O que diabos está acontecendo com esse cara? Seus padrões de ataque e defesa eram completamente diferentes de antes. Em sua mente, o plano era simples. O raio de ilusão de relâmpagos de C deveria ter neutralizado o Sharingan de Orochimaru, limitando seu teletransporte do deus voador do trovão. O Pantera Negra de Darui teria dado um golpe subsequente. E então o próprio a teria avançado para destruir as defesas de Orochimaru com sua velocidade e poder avassaladores. 3 contra 1. Mesmo que não conseguissem vencer de cara, deveriam pelo menos tê-lo pressionado. Mas Orochimaru nem sequer tinha usado Susanoo. Ele não se teletransportou. Em vez disso, ele liberou uma técnica completamente desconhecida, Shinra Tensei. Que tipo de habilidade é essa? O 4º Raikage. Orochimaru sorriu ironicamente. Receio que você não consiga me impedir. Ele se virou para Kakuzu. Pegue o Jinchiki e vá embora. TCH. Por mais que eu odeie isso, Kakuzu murmurou levantando-se, acho que não tenho escolha. No momento em que ele falou, a máscara do lado esquerdo em suas costas se desprendeu, contorcendo-se com gavinhas negras, antes de cair sem vida no chão. Nada mais que uma casca vazia. O 4º Raikage e sua equipe ficaram tensos imediatamente. Que diabos? Ele levou um tiro certeiro no coração e ainda está de pé? Kakuzu ignorou as reações deles. Ele se limpou casualmente e começou a se afastar, com a enorme piton de Orochimaru carregando o Yujito capturado ao seu lado. Claro que ele não planejava ir longe. A destreza de batalha de Orochimaru não era algo que qualquer um poderia testemunhar. Enquanto isso, a terra dos redemoinhos.
Situado entre a Terra do Fogo e a Terra da Água, os restos de Uzushio há muito foram reduzidos à ruína. Sem sua outrora próspera vila Shinobi, a terra foi devastada pela guerra. Entretanto, quando Orochimaru passou, ele purificou a região 2 vezes. Como resultado, a terra dos redemoinhos agora estava relativamente estável. Naquele momento, 8 figuras se moviam por um caminho montanhoso dentro do país. Na vanguarda estava Tsunade, vestida com roupas casuais. Ao lado dela caminhava Uchiha Mikoto, seu assistente de confiança. As 6 figuras restantes, vestidas com uniformes de combate ambu e máscaras de animais, moviam-se em formação atrás deles. Tsunade-sama, era realmente necessário que você viesse pessoalmente? A voz de Mikoto continha um toque de exasperação. Como Kage, Tsunade já tinha inúmeras responsabilidades. E agora, ela havia deixado Konoha pessoalmente para se encontrar com shinobi inimigos. Tsunade a dispensou com um gesto. Ficar preso na vila o dia todo é sufocante. Eu precisava de um pouco de ar fresco. Essa foi a desculpa perfeita. Mas, está tudo bem. São só alguns dias. O que de pior pode acontecer? Mikoto suspirou, percebendo que não havia como convencê-la a desistir. De repente Tsunade estreitou os olhos. Ei Mikoto, olha ali. Aquela pessoa na montanha. Uma delas. Mikoto seguiu seu olhar. Ao longe, no topo de uma colina, estava uma jovem mulher de vestido azul. Ao lado dela estavam vários shinobi de Kirigakuri. Entre eles, um garoto de cabelos brancos e um homem de meia-idade caolho. Mikoto assentiu. De acordo com nossas informações, sim. Tsunade franziu a testa levemente. Ela é jovem. Mikoto levantou uma sobrancelha. Bem sim. Por quê? Você não gosta dela? Tsunade cruzou os braços. Logicamente, eu a respeito. Mas pessoalmente, ela deu um sorriso irônico. Não posso dizer que sou fã. Por que não? Mikoto pescou, pego de surpresa. Mas antes que ela pudesse insistir em responder, Tsunade já havia se adiantado. Tsunade-sama, espere por mim. Quando eles se aproximaram, a jovem no topo da colina se virou para cumprimentá-los. Sua expressão era composta e sua postura confiante. Okage-sama, é um prazer finalmente conhecê-lo. Sua voz era suave, mas firme. Eu sou Terumi Mei, o 5º Mizukage de Kirigakuri. Capítulo 353. Tsunade era Hokage. Mei era o Mizukage. Um encontro entre os líderes de 2 grandes nações deveria ter sido um grande acontecimento, refletindo o prestígio e a dignidade de suas respectivas aldeias. No entanto, em vez de uma cúpula formal, eles escolheram se reunir em um local desolado e comum. O motivo era simples, nenhum dos dois se importava com formalidades desnecessárias. Os 2 lados se encontraram mantendo uma distância segura. Tsunade estava acompanhada por 6 agentes Ambu e seu assistente de confiança, Uchiha Mikoto. Temei trouxe 2 guarda-costas, Ao, um veterano experiente, e para surpresa de Tsunade, Tsuki Mangetsu. Esta reunião não foi organizada por nenhuma razão hostil. Havia 2 objetivos. Primeiro, Tsunade recebeu notícias de Orochimaru e veio devolver 2 das 7 espadas ninja de Kirigakuri. Segundo, as 2 aldeias estavam finalizando um tratado de paz e aliança. As negociações já estavam em andamento há algum tempo. Levou um mês inteiro para finalizar os detalhes e marcar o horário e o local da reunião. Por convenção, Terumi Mei deveria ter viajado para Konoha para assinar formalmente o acordo. Alternativamente, Konoha, como poder mais dominante, poderia ter enviado emissários em vez de um Kage. Mas Tsunade, por alguma razão, queria conhecer Mei pessoalmente. E então ela encontrou uma desculpa e fugiu de Konoha. No entanto, quando ela viu o Mizukage pela primeira vez, ela sentiu algo estranho. Uma inexplicável sensação de desconforto se instalou em seu peito. Era uma sensação que ela nunca havia experimentado antes. Mikoto, que conhecia bem o temperamento de Tsunade, percebeu imediatamente. Ela também percebeu que Tsunade não tinha ideia do que Orochimaru estava fazendo em Kirigakuri. Então por que ela estava tão tensa? Quanto a Mei, ela também ficou confusa. Porque a partir do momento em que eles se olharam, ela pôde sentir a hostilidade de Tsunade. Não a hostilidade gerada pela tensão política entre aldeias, mas o tipo que vem da intuição feminina. Terra do som. Bum! Uma explosão ensurdecedora abalou o cânion. O chão tremeu, lançando pedaços de rocha em todas as direções. Senhor Raikage. Senhor! Nozomi e Darui assistiram horrorizados quando o clone de madeira de Orochimaru lançou uma barragem de foguete Susanoo, destruindo o terreno. A força bruta deixou uma enorme cratera no campo de batalha. Eles queriam correr para ajudar, mas seus corpos estavam machucados e seus ferimentos eram graves. Caramba! Darui cerrou os punhos e bateu no chão em frustração. O poder de Orochimaru era tão avassalador que parecia sem esperança. Ele realmente conseguiria forçar o 4º Raikage a esse nível usando apenas 5 clones de madeira? Se somente seus clones fossem tão poderosos. Então quão forte era seu verdadeiro corpo? O que fazemos agora, Darui? Nozomi gemeu enquanto empurrava para o lado uma pedra que prendia sua perna. Ele começou a se curar enquanto mantinha um olhar atento no campo de batalha. O 4º Raikage mal conseguiu resistir à força total do ataque do Susanoo. Sua armadura de raios forneceu alguma proteção. Mas o que realmente deixou Nozomi perturbado foi que o próprio Orochimaru nem sequer estava lutando seriamente. Se isso se arrastasse, só haveria um resultado possível: a morte. Darui pegou sua espada caída e a usou para se firmar enquanto se levantava. Não há outra opção, ele murmurou. Mesmo que cheguem reforços, eles sofrerão o mesmo destino. Sua voz estava carregada de resignação.
Teremos que lutar até o fim. Embora tivesse ouvido rumores sobre a força de Orochimaru, vivenciá-la em primeira mão era um tipo de medo totalmente diferente. Isso não era poder humano. Uma brisa suave varreu o cânion. Os cabelos longos e sedosos de Orochimaru balançavam ao vento. Ele ficou imóvel, observando silenciosamente a batalha, com uma expressão ilegível no rosto. Então, de repente, seus olhos se estreitaram. Uma sombra pairava no alto. Irmãozão, estou chegando com tudo. Uma nova voz ecoou lá de cima. Killer Bee, o Jinchuriki do 8 caudas, entrou na luta. Uma figura despencou do céu, espadas brilhando em ambas as mãos, mirando diretamente em Orochimaru. Ei, finalmente! Orochimaru sorriu e deu um passo casual para trás. Clang! Duas lâminas cravaram-se no chão onde ele estava. Orochimaru, um dos lendários Sannin. Já ouvi falar muito de você. O Rapid Bee acompanhava uma dança de espadas incrivelmente rápida, seu estilo de 7 espadas era um turbilhão de golpes direcionados aos órgãos vitais de Orochimaru. Mas Orochimaru não se intimidou. Suas pupilas douradas de cobra brilharam. Atrás deles, escondido sob uma fina membrana retiniana, estava seu verdadeiro Rinnegan. Usando sua percepção aprimorada, ele desviou do primeiro golpe. E num instante a lâmina Kusanagi se materializou em suas mãos, brilhando prateada. Eu também não sou um grande espadachim. Sua voz era quase divertida. Mas não me importo de entrar na brincadeira. Digo. Suas lâminas se chocaram em rápida sucessão, faíscas voando a cada golpe. Apesar do ataque implacável das 7 lâminas, Orochimaru desviou todos os ataques com precisão perfeita. Ele não havia usado a técnica do deus voador do trovão. Ele não havia implantado os orbes de busca da verdade. Porque Killer Bee havia estudado suas habilidades de teletransporte de antemão. Se Orochimaru se teletransportasse, Bee anteciparia seu ponto de aterrissagem e o contra-atacaria imediatamente. Ninjutsu comum também não seria eficaz nessa distância. E usar as habilidades do Rinnegan tornaria as coisas muito fáceis. Onde estava a graça nisso? No topo de uma montanha próxima, Kakuzu, que havia se distanciado da batalha, franziu a testa enquanto observava a luta. A velocidade desses ataques. Não consigo nem acompanhar a esgrima dele. Sua expressão era ilegível. Orochimaru está realmente bloqueando tudo isso? Nesse momento o vento mudou. Flocos de neve? Não, papel. Dezenas de pequenos fragmentos de papel flutuaram no ar antes de convergir rapidamente, tomando a forma de uma mulher adornada com uma flor roxa no cabelo. HM? Você está aqui. A voz de Kakuzu permaneceu impassível. A expressão de Konan era calma, mas penetrante. Kakuzu, ouvi dizer que você capturou 2 caudas. Plá. Kakuzu apontou com o queixo para a pedra distante onde a Piton invocada por Orochimaru repousava. E o Jito deitado em cima dela, consciente mas completamente contido. HMPH. Você também não foi lento. Konan voltou seu olhar para o cânion. Quem está lutando? Kakuzu cruzou os braços. O 4º Raikage. E o Jinchuriki do 8 caudas. 1 contra 2 shinobi de nível Kage. Pela primeira vez Konan hesitou. Ela tinha ouvido rumores sobre o poder de Orochimaru, mas nunca o tinha visto lutar diretamente. Ele era realmente capaz de lidar com os 2 oponentes ao mesmo tempo? Bem quando ela estava prestes a falar, uma nova figura desceu do céu. Dor. Konan se virou para ele. Pen, você chegou bem na hora. Quer ajudá-lo? Pen olhou para o campo de batalha. Seu Rinnegan brilhava. 4 sombras. E eles continuam parados sem fazer nada? Ele estudou a cena cuidadosamente. Então, depois de um momento de silêncio, ele sorriu. Não há necessidade. Ele está apenas desabafando. Capítulo 354. Por que Pen apareceu aqui? Como líder da Akatsuki, ele era responsável por invocar a estátua Gedo sempre que um Jinchuriki era capturado para iniciar o processo de selamento. Ao saber que Orochimaru havia capturado com sucesso o 2 caudas, ele e Konan partiram imediatamente. Mas agora, depois de ouvir as palavras de Pen, tanto Kakuzu quanto Konan ficaram confusos. 4 sombras. Que 4 sombras? Nada. Apenas observe a batalha, respondeu Pen calmamente. Ele não ofereceu mais nenhuma explicação. Como um shinobi, havia segredos até mesmo dentro da Akatsuki que ele não tinha intenção de revelar. Limbo, prisão de fronteira era uma habilidade exclusiva do Rinnegan. Com ambos os olhos ativos, o usuário pode gerar 4 clones invisíveis, existindo em uma dimensão separada, imperceptíveis para qualquer pessoa sem o poder dos 6 caminhos. Esses clones refletiam exatamente a força e as habilidades do original. Além disso, eles podiam alternar livremente entre estados tangíveis e intangíveis. O próprio Pen nunca havia usado essa técnica, mas com seu Rinnegan, ele agora conseguia vê-la. Embora estivesse curioso sobre como Orochimaru havia adquirido tal habilidade, agora não era hora para tais discussões. No campo de batalha, a luta atingiu seu pico de intensidade. O 4º Raikage estava ofegante, lutando contra 5 clones de liberação de madeira. Darui e Nozomi sofreram ferimentos graves. Eles não conseguiam nem chegar perto de Orochimaru. O único papel deles agora era dar suporte ao Raikage, aliviando um pouco da pressão do Susanoo no campo. De repente, bam! Killer Bee foi lançado do nada. Claro, Orochimaru fincou sua lâmina Kusanagi no chão à sua frente. Mesmo agora, ainda não consigo me igualar a você em esgrima, não é? Taijutsu pode não ter a ostentação de ninjutsu ou genjutsu, mas quando aperfeiçoado, ele pode até ferir uma Dara de nível dos 6 caminhos.
Orochimaru, no entanto, não era um especialista em taijutsu nem um espadachim. Sua especialidade era outra. Se ele dependesse apenas de combate físico, ele poderia dominar usuários comuns de taijutsu com sua grande resistência física e mental. Mas contra verdadeiros mestres como Killer Bee ou Mighty Guy, ele não teve chance. Killer Bee, ainda caindo no ar, ficou momentaneamente atordoado. O que foi isso agora? Bam! Outro golpe invisível o atingiu, fazendo-o voar para longe novamente. Não consigo nem ver o ataque. O que está acontecendo? Idiota, seu idiota! Mesmo sendo golpeado no ar, Bee ainda conseguiu fazer rap apesar da confusão. Abelha! Cuidado! Uma voz profunda ecoou dentro dele. O Oito Caudas finalmente falou. Percebendo que o aviso chegou tarde demais, Bee voltou a si. Bem a tempo de ver Orochimaru avançando em sua direção, com a lâmina de Kusanagi brilhando na luz fraca. O golpe foi direcionado diretamente à sua garganta. Clang, clang, clang. Pensando rápido, Bee usou as espadas presas ao seu corpo, fincando-as no chão para se impulsionar para trás, esquivando-se em uma série de giros rápidos. Enquanto isso, o chakra vermelho começou a vazar de seu corpo, surgindo como uma onda. Em poucos instantes, Bee estava completamente envolto em um manto vermelho sangue, com uma única cauda se formando atrás dele. Manto da besta com cauda, ativado. Quando um Jinchuriki se transformava parcialmente, seu corpo ficava envolto em uma capa da besta com cauda. Mas houve duas formas distintas dessa transformação. Uma capa vermelha translúcida, que oferece melhorias moderadas de força e defesa, e uma versão totalmente materializada, vermelho sangue, oferecendo enormes aumentos de potência, durabilidade e velocidade. Bee agora havia ativado a forma materializada. Essa capa era resistente o suficiente para que nem mesmo a lâmina Kusanagi, famosa por perfurar qualquer coisa, fosse capaz de cortá-la. Sua velocidade de reação é melhor que a do Jinchuriki do Duas Caudas, observou Orochimaru, recolhendo sua espada. Mas uma única cauda ainda não é suficiente. Chega de papo. Venham para cima de mim. Com um movimento repentino, Bee desapareceu em uma nuvem de poeira. Ele dobrou de velocidade. Ainda, Orochimaru permaneceu perfeitamente imóvel. Bam! Laço! Bee, agora envolto no chakra da besta com cauda, bateu seu braço no peito de Orochimaru com uma força terrível. A onda de choque fez Orochimaru voar para trás, e a pura inércia por trás do ataque foi capaz de quebrar ossos. Mas, os olhos de Bee se arregalaram. Orochimaru não estava apenas ileso. Seu ataque foi interrompido no meio do movimento, repelido por algum tipo de força invisível. Não só isso, Bee podia sentir seu chakra sendo drenado com o impacto. Que diabos é isso? Orochimaru exalou suavemente, limpando sua capa. Eu já te disse, ele refletiu. Uma cauda não é suficiente. Esqueça, ele sorriu. Vamos acabar com isso. Inúmeras cobras surgiram das mangas de Orochimaru, enrolando-se em Bee em um instante. Os instintos de Bee entraram em ação. Embora enredado, ele usou sua imensa força Jinchuriki para tentar se libertar. Mas Orochimaru simplesmente levantou a mão. Banstein! Uma força gravitacional esmagadora puxou Bee direto para suas mãos. Abelha! Tanto o Oito Caudas dentro dele quanto Raikage à distância gritaram em alarme. Mas Orochimaru os ignorou. Uma esfera negra se materializou em sua mão. Orbe da busca da verdade e bastão negro. Com um movimento de pulso, Bee foi empalada no ar. No último momento, um tentáculo enorme avançou, bloqueando o golpe fatal. Foi o Oito Caudas, intervindo bem a tempo. Mas Orochimaru apenas sorriu. Isso não vai te ajudar. Ele descartou a primeira barra preta, e num piscar de olhos, teletransportado para trás de Bee, outra vara preta cravou-se em suas costas. Silenciar! O corpo de Bee convulsionou enquanto sangue espirrava de seus ferimentos. Desculpas. A voz de Orochimaru era calma, mas implacável. Mas ele não tinha terminado. Com precisão perfeita, ele continuou a esfaquear barras pretas no corpo de Bee. Cada ataque errava cuidadosamente seus órgãos vitais. O poder combinado dos 6 caminhos e do deus do trovão voador era absolutamente avassalador. Era matemática simples. Qualquer técnica combinada com o deus voador do trovão era quebrada instantaneamente. Imagine um lançador de mísseis, mas com a capacidade de se teletransportar para qualquer lugar em um instante. Agora adicione habilidades de nível dos 6 caminhos a essa equação. Foi completamente injusto. Como? Como isso é possível? A voz do Oito Caudas ecoou na mente de Bee. Bee cerrou os dentes devido à dor. O que houve, cara? Esse poder. São os orbes da busca da verdade. A mente de Bee ainda estava nebulosa. Busca da verdade, o que agora? O Oito Caudas hesitou. Esse é o poder, do sábio dos 6 caminhos. Bee piscou. Quem? Um suspiro profundo ecoou em sua mente. De repente, o Oito Caudas sentiu uma vontade enorme de dar um tapa nele. Capítulo 355. O mundo de Naruto teve sua cota de personagens divertidos. Jiraiya era um deles. Naruto foi outro. E sem dúvidas, Killer Bee foi mais um. Embora cada um deles pudesse ser sério e formidável em batalha, suas personalidades cotidianas tendiam a ser patetas e excêntricas. O Oito Caudas já havia se acostumado há muito tempo com as palhaçadas de Bee e decidiu não se preocupar em explicar a ele o significado do sábio dos 6 caminhos. Além disso, mesmo que ele quisesse explicar agora, ele não teria chance. Porque a técnica Liberação de Fogo, Prisão Celestial não apenas selou o chakra, mas também cortou completamente a conexão entre Bee e o Oito Caudas. Orochimaru empregou a mesma estratégia mais uma vez.
Após selar o chakra de Bi, ele retraiu os orbes da busca da verdade e o conteve usando a liberação de madeira. Abelha. O quarto Raikage soltou um rugido furioso, avançando na tentativa de resgatar seu irmão. Estrondo. Mas antes que ele pudesse alcançar Orochimaru, um Susanoo apareceu na frente dele, bloqueando seu caminho. Um único Susanoo seria lento demais para acompanhar a velocidade do Raikage. Mas com 5 deles, o campo de jogo estava equilibrado. Uau! Orochimaru se virou levemente na direção de Raikage, levantando a mão. Um orbe da busca da verdade condensado na ponta dos seus dedos. Então, sem hesitar, ele lançou-o para frente. Droga! Isso não é bom. Senhor Raikage. Irmãozão. Todos os presentes perceberam o perigo, mas era tarde demais. Bum! Uma explosão enorme ocorreu, sacudindo todo o campo de batalha. O próprio chão se despedaçou. A força bruta do orbe da busca da verdade desintegrou pedras, sujeira e detritos em pó. O próprio ar tremeu sob a intensidade da explosão. Uma luz branca ofuscante surgiu, tão brilhante que obrigou todos a protegerem os olhos. Droga, aquele desgraçado. Bi cerrou os punhos de raiva, seu corpo lutando para se mover. Mas ele já havia sido atingido pelos orbes da busca da verdade antes. Seu corpo ainda não havia se recuperado. E além disso, seu chakra ainda estava selado. Pare de lutar. Orochimaru mal lhe lançou um olhar. Sem olhar para o campo de batalha, ele invocou outra Piton gigante e começou a sair com Bi a tiracolo. Desta vez, ninguém o perseguiu. Poderoso. Aterrorizante. Imparável. Esse era Orochimaru aos olhos de todos os presentes. Até Pen ficou momentaneamente surpreso, seu Rinnegan refletindo o choque. Não havia dúvidas. Esse era o verdadeiro poder do nível dos 6 caminhos. Embora as orbes da busca da verdade não criassem explosões tão grandes quanto uma bomba da besta com cauda, sua capacidade destrutiva excedia em muito uma. Quão poderoso Orochimaru se tornou? Orochimaru, que tipo de poder você tem? Kakuzu não conseguiu esconder seu espanto. Ele tinha certeza de que se aquele orbe da busca da verdade tivesse sido direcionado a ele, ele nem teria tempo de reviver. Cada um dos seus 5 corações teria sido apagado instantaneamente. Um poder que ultrapassa os limites das habilidades da linhagem, respondeu Orochimaru casualmente. Ele não tinha intenção de explicar o conceito do poder dos 6 caminhos para Kakuzu. Kakuzu soltou um pequeno suspiro. Que homem assustador! Claro que ele não esperava uma resposta detalhada. Afinal, nenhum shinobi revelaria abertamente todas as suas habilidades, especialmente para aliados temporários. E sinceramente Orochimaru precisava mesmo de aliados? Isso não é nada. Vamos lá. Selar as bestas com cauda é a prioridade. Orochimaru não desperdiçou mais palavras e começou a liderar o grupo para longe. É realmente certo matar o Raikage? A voz de Konan continha um toque de preocupação. Eliminar um Kage publicamente poderia desencadear uma crise internacional. Se isso acontecesse, as nações se uniriam para condenar a Akatsuki, e o mundo logo estaria encharcado de sangue. Ao contrário de Pen, que havia vivenciado todos os horrores da guerra, Konan ainda esperava evitar tais extremos. A resposta de Orochimaru foi de desdém. Não se preocupe, ele não está morto. Os olhos de Konan se arregalaram. Não morto? Como isso é possível? Ela viu o raio da explosão. Ela sentiu a força destrutiva avassaladora do orbe da busca da verdade. Não havia como Raikage sobreviver. Estava lá? Não precisa ficar tão chocada, Konan. A voz de Pen interrompeu. Não se esqueça, ainda havia 5 clones de madeira presentes. Konan de repente entendeu. O quarto Raikage vivo. Sim, ele sobreviveu. E não apenas ele, Darui e Nozomi também estavam vivos. Por quê? Porque no exato momento em que o orbe da busca da verdade detonou, o clone de liberação de madeira de Orochimaru se posicionou na frente deles. A armadura de relâmpago do Raikage fornecia defesa parcial. Darui e Nozomi estavam bem longe da explosão. E os clones do Susanoo, combinados com suas próprias defesas, absorveram a maior parte do impacto. Mas não se engane, eles mal sobreviveram. Quando os reforços de Komogakure chegaram, encontraram os 3 meio mortos. E enquanto eles observavam o campo de batalha completamente devastado, o nível de destruição causou arrepios em todos eles. Quão forte é Orochimaru? Aterrorizante. Até Raikage-sama era. Ninguém ousou terminar a frase. Capturando 2 bestas com cauda de uma só vez. Um feito impossível para a maioria. Para Orochimaru, era apenas mais uma missão. Desde o momento em que sentiu a aproximação do quarto Raikage, ele ficou esperando a chegada de Killer Bee. Ele sabia exatamente como isso iria acontecer. Porque se o Raikage estivesse em apuros, Bee não ficaria sentado sem fazer nada. Embora não fossem irmãos biológicos, o vínculo deles era mais forte que o de sangue. Então Orochimaru esperou. E no final ele não precisou esperar muito. Nas profundezas de uma caverna escondida na terra dos campos de arroz, a Akatsuki se reuniu mais uma vez. Era hora de extrair as bestas com cauda. 2 de uma vez? Juzo soltou um assobio baixo. Kakuzu, sua eficiência está ficando ridícula. Sim, acrescentou Sasori. E se bem me lembro, esses 2 estão entre os Jinchiki mais fortes. A expressão de Kakuzu permaneceu indiferente. Não fiz muita coisa. Orochimaru cuidou disso sozinho. Juzo riu baixinho. Imagino. Com essa técnica dele, mesmo que os Jinchiki se esforçassem ao máximo, eles não teriam a menor chance. Certo, chega de conversa. A voz de Pen era firme.
Todos, concentrem-se em selar as bestas com cauda. Entendido. E assim, o processo de extração de Chutaios e Eitaios, que durou um mês, começou. Um mês depois, nas profundezas de uma montanha remota, a estátua Gedo afundou lentamente na terra mais uma vez, seu trabalho concluído. Restaram 6 figuras em capas pretas, e diante deles, 2 Jinchuriki quase sem vida. No entanto, enquanto Yujito estava ali, olhando para Orochimaru, a descrença tomou conta de seus olhos enfraquecidos. Por quê? Ela sussurrou. Por que você me salvou? Capítulo 356. Por que Orochimaru teve pena dela? Isso foi algum tipo de brincadeira? Afinal, pouco antes, ele a havia derrotado impiedosamente usando o limbo, prisão de fronteira. Então, depois de arrancar a besta com cauda dela, ele não demonstrou nenhuma hesitação, não as ações de alguém inclinado a mostrar misericórdia. E apesar de tudo isso, ele agora a estava salvando? Para Yujito, uma Jinchuriki de 19 anos que sempre teve dificuldades para formar amizades significativas. O tom zombeteiro de Orochimaru a pegou completamente desprevenida. Ela nunca tinha ouvido alguém falar com ela daquele jeito antes. Ele não, brinque. Yujito protestou fracamente. Sinceramente, ela não conseguia entender nada sobre Orochimaru. Como ele era tão poderoso. Como ele não só a derrotou facilmente, mas também subjugou o 4º Raikage e Killer Bee como se não fosse nada. E o mais importante, por que ele a salvou depois de levar sua besta com cauda? Ela esperava estar morta agora. Esse sentimento era completamente desconcertante. Guarde suas forças, a voz rouca de Orochimaru interrompeu seus pensamentos. Naquele momento, a mão dele pousou sobre o peito esquerdo dela, diretamente acima do coração. O próprio Orochimaru parecia completamente inconsciente, mas Yujito, que estava lentamente recuperando a consciência, sentiu um mal-estar inexplicável. Mas ela não disse nada, porque apesar da estranheza de tudo, ela podia sentir que Orochimaru estava de fato curando-a. Está realmente funcionando? Observando a cor retornar ao rosto de Yujito, os olhos de Konan se arregalaram de surpresa. Seria realmente possível salvar um Jinchuriki depois que sua besta com cauda foi extraída? Orochimaru não estava brincando? Quando o ritual de selamento terminou e os outros partiram, Orochimaru afirmou que poderia salvá-los. Naquela época Konan duvidou dele, mas agora ela percebeu que não era impossível, afinal. Incrível! Até Pen ficou surpreso. Resgatar alguém da morte certa sem usar a técnica de renascimento Rin deveria ser impossível. E ainda assim, Orochimaru conseguiu. Minha teoria estava correta, afinal, murmurou Orochimaru. Quando um Jinchuriki perde sua besta com cauda, sua força vital é extraída junto com ela. A chave para salvá-los é simples. Use a liberação de Yin Yang para recriar essa força vital perdida e repor seu corpo. Confirmando isso, Orochimaru retirou a mão de Yujito e a colocou sobre o peito de Killer Bee. Um Jinchuriki sem sua besta sofria sintomas semelhantes à exaustão de chakra, mas muito mais extremos. Não foi apenas esgotamento de chakra. Era como se cada célula do corpo deles tivesse sido drenada. Seus corpos basicamente perderam trilhões de células ativas de uma só vez. Uma pessoa normal jamais sobreviveria a tal trauma. Mas, se grandes quantidades de força vital fossem injetadas com rapidez suficiente, seria possível salvá-las. Então, usando a liberação Yin Yang para gerar novas células, o corpo do Jinchuriki pôde se estabilizar antes de entrar em colapso total. Você pode ser a única pessoa capaz de criar esse nível de vitalidade com a liberação de Yin Yang, admitiu Pen. Ele também podia usar a liberação de Yin Yang, mas claramente a maestria de Orochimaru estava em um nível completamente diferente. Orochimaru apenas sorriu. Isso não é nada, ele disse. Esse poder só é útil em momentos como esses. Se os ferimentos tivessem sido fatais ou se eles já tivessem morrido, eu teria que usar um método diferente. Por quê? Agora capaz de falar, Killer Bee fez a mesma pergunta que Yujito. Sua voz era fraca, mas sua confusão era genuína. Por que Orochimaru os capturou vivos? Por que ele levou as bestas com cauda? E então por que ele os salvou? Não fazia sentido. A resposta de Orochimaru foi casual. Nenhuma razão específica. Apenas para preservar recursos. Preservando recursos? Tanto Killer Bee quanto Yujito trocaram olhares perplexos. Do que ele estava falando? Mas claramente Orochimaru não tinha intenção de explicar mais. Depois de terminar o tratamento de Bee, ele se levantou e limpou as mãos. Tudo bem, vocês dois estão fora de perigo agora. Com um pouco de descanso, vocês devem estar recuperados em alguns dias. E quanto às suas bestas com cauda? Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Esqueça-os. Então, virando-se para Pen, ele fez sinal para que eles saíssem. Vamos. E com isso eles partiram, deixando para trás Yujito e Killer Bee, que ainda se recuperavam. Um mês depois, a extração do 2 caudas e do 8 caudas levou um mês inteiro para ser concluída. Durante esse tempo muita coisa aconteceu, mas o maior evento foi a destruição do 4º Raikage. Com seu modo de chakra relâmpago aumentando sua já incrível durabilidade, ataques comuns não tiveram efeito sobre ele, e os ninjas médicos de Komogakuri também não eram incompetentes. No entanto, mesmo com cuidados médicos avançados, ele levou 3 dias inteiros só para acordar depois de ser atingido pelo orbe da busca da verdade, e 7 dias antes que ele pudesse ficar de pé novamente. Quando ele recuperou a mobilidade, Killer Bee tinha ido embora, e quando ele percebeu que não havia conseguido resgatar seu irmão, ele explodiu de fúria.
Reunindo suas forças, ele marchou em direção a Konoha, exigindo uma explicação. Por que o Jinchuriki deles foi levado? Nesse momento, o mundo ninja inteiro estava assistindo. Todos sabiam que Tsunade era Hokage de Konoha. E todos sabiam que Orochimaru era seu marido. Tsunade realmente não saberia o que Orochimaru fez? Claro que não. Este não foi apenas um conflito entre Kumo e Akatsuki. Agora era um teste da postura de Konoha. A resposta de Tsunade poderia determinar se uma guerra mundial iria ou não acontecer. Para Tsunade, essa situação era frustrante. Na opinião dela, Konoha já deveria ter feito as pazes com Kumo. Mas graças a Orochimaru, o estado de guerra foi mantido. E agora? Com Komogakure exigindo respostas, ela não teve outra escolha a não ser ganhar tempo. Ela não podia tomar nenhuma decisão sem antes ouvir Orochimaru. Porque se ela fizesse o movimento errado, todo mundo ninja seria lançado no caos. Mas é claro que Orochimaru previu tudo isso. Com Zetsu lhe dando informações, ele rapidamente contatou Tsunade com sua resposta. Quando Mikoto lhe entregou a carta, os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. O quê? Ele quer começar uma guerra? Mikoto, igualmente atordoado, pegou a carta e a leu. As intenções de Orochimaru eram cristalinas. Ele estava pronto para entrar em guerra com Kumo. Seu plano era simples. Ele lideraria suas forças para esmagar Komogakure e anexar a Terra do Relâmpago. Tudo o que Tsunade precisava fazer era enviar as forças de Konoha para a fronteira, pressionando Kumo. O resto, Orochimaru cuidaria. No final da carta, ele escreveu uma única linha. Confie em mim. Vou manter as baixas no mínimo. Tsunade respirou fundo e cerrou os punhos. Finalmente ela tomou sua decisão. Passe a ordem, prontidão para combate de primeiro nível. Sim, senhora. Capítulo 357. Há uma diferença fundamental entre manter um estado de guerra e iniciar ativamente uma guerra. Manter um relacionamento bélico significa conflitos ocasionais na fronteira, onde ferimentos são comuns, mas mortes continuam raras em circunstâncias normais. No entanto, declarando uma guerra total, isso resultaria em muitas baixas. Então, quando surgiu a notícia de que Tsunade havia ordenado que o exército de Konoha se preparasse para o combate, os altos oficiais da vila, os líderes de clãs e os ninja elite imediatamente se reuniram para uma reunião de emergência. Cada facção tinha sua própria posição sobre o assunto. Lançar um ataque em grande escala contra Komogakure? Por quê? Konoha não era uma vila amante da paz? Não seria melhor aproveitar um período de paz em vez de partir para uma guerra? Infelizmente, eles eram apenas shinobi de Konoha. Agora que a liderança da vila já havia aprovado a decisão, e com o apoio ativo de Danzo, eles não tinham escolha a não ser seguir as ordens. Além do mais, o comando de Tsunade não declarou guerra explicitamente. Sua ordem era simplesmente mobilizar as forças de Konoha para a fronteira, pressionando Komogakure. Ainda havia uma chance de que uma guerra pudesse ser evitada. Com esse raciocínio, ninguém tinha motivos para se opor. Assim, após semanas de preparação, forças de elite lideradas por Atake Sakumo e Namikaze Minato, marcharam em direção a Komogakure. Tanto Sakumo quanto Minato eram heróis de guerra renomados com habilidades de liderança excepcionais. Na verdade, se Orochimaru não tivesse forçado o terceiro Hokage a se aposentar com suas 3 vitórias consecutivas, o próximo Hokage teria sido qualquer um deles. E quanto ao destino de Atake Sakumo? Depois de muita reflexão, Orochimaru finalmente descobriu a verdade por trás do porquê Sakumo havia sobrevivido nesta linha do tempo. Na linha do tempo original, a morte de Sakumo foi resultado de uma guerra política entre o terceiro Hokage e Danzo. Aparentemente, Sakumo desobedeceu às ordens de salvar seus companheiros, o que levou a uma grande falha da missão e à desgraça pública. Dominado pela vergonha, ele acabou cometendo suicídio. No entanto, as missões ninjas são classificadas, especialmente operações de alto nível que podem resultar em grandes perdas para a aldeia. Como os detalhes de uma missão tão secreta vazaram tão facilmente? Só havia uma resposta: Danzo a havia orquestrado. Durante a Segunda Guerra Shinobi, Sakumo se tornou uma lenda viva, rivalizando com Orochimaru em mérito e prestígio. Mas Danzo queria que Orochimaru se tornasse Hokage. Para conseguir isso, ele precisava eliminar o único verdadeiro competidor, Atake Sakumo. Sakumo não era apenas um herói de guerra, ele também estava alinhado com o terceiro Hokage. Para Danzo isso era inaceitável. Então, ele armou uma armadilha. O fracasso da missão foi fabricado. A reação pública foi planejada. Danzo chegou a abordar Sakumo diretamente, dizendo-lhe palavras venenosas. Sua reputação está ofuscando a do Sannin. Isso é um problema para o futuro de Konoha. Sua existência está impedindo a vontade do fogo. Vendo-se caluniado e traído por sua própria aldeia, mas não querendo desertar, Sakumo só tinha uma saída: suicídio. Mas nesta linha do tempo, a saída precoce de Orochimaru de Konoha e a perda de poder de Danzo alteraram completamente o destino de Sakumo. Ele havia sobrevivido, e agora ele estava liderando o exército de Konoha para a guerra. Komogakure, escritório do Raikage. Um ninja mensageiro entrou correndo na sala, com pânico estampado no rosto. Senhor Raikage, o exército de Konoha está se reunindo na fronteira. Parece que estão se preparando para uma invasão em larga escala. O quê? Uma invasão em grande escala? O quarto Raikage congelou. Que diabos estava acontecendo? Orochimaru havia capturado seu irmão. Não deveria ser ele quem declararia a guerra? Por que diabos Konoha atacou primeiro? Onde estava a justificativa deles? Como? Por que Konoha começaria uma guerra?
Uma kunoichi de pele escura parada ao lado dele franziu a testa. Em toda guerra deve haver uma razão. Mesmo que seja inventado, deve haver algum tipo de justificativa. Caso contrário, como qualquer shinobi estaria disposto a arriscar suas vidas? Konoha deu alguma razão para o ataque? Ela perguntou. O ninja mensageiro hesitou. Isso. Ainda estamos em contato com as forças deles na fronteira. Eles ainda não deram nenhuma explicação formal. Caramba! O Raikage cerrou os punhos. Era assim que Konoha realmente era? Eles finalmente revelaram sua verdadeira natureza? Naquele momento, outro ninja entrou na sala com a voz urgente. Raikage-sama, o Lorde Abelha Assassina e a Senhora Yujito retornaram. O que? A cabeça do quarto Raikage se levantou em choque. Eles voltaram. Naquele momento, Bi, com suas 7 espadas presas às costas, e Yujito, com suas tranças balançando a cada passo, entraram no escritório. Senhor Raikage Yujito cumprimentou formalmente. Irmãozão. Bi sorriu. Bum. O Raikage bateu os punhos na mesa com os olhos brilhando. Que diabos está acontecendo? Ele se virou para Bi. Eu corri atrás de você. Você foi capturado e agora você volta como se fosse uma excursão? Sua preocupação fraternal era evidente. Bi era a responsabilidade dele. Ele o treinou pessoalmente e ainda assim, por causa dessa confusão, seu irmão mais novo foi levado. E agora, ao vê-lo seguro, suas emoções conflitavam entre alívio e raiva. É melhor você ter uma boa explicação, Bi. Bi coçou a cabeça. Mano, essa coisa toda foi estranha pra caramba, cara. Mesmo agora ele estava lutando para processar o que tinha acontecido. A organização Akatsuki de Orochimaru estava caçando bestas com cauda? E ainda assim, Orochimaru de alguma forma os reviveu após a extração? Isso foi uma loucura, mesmo para o mundo bizarro do shinobi. Ao ouvir isso, a expressão do Raikage escureceu. Maldito seja Orochimaru. Maldita Konoha. Então isso tudo fazia parte do seu plano? O momento era perfeito demais. Orochimaru despiu suas bestas com cauda. Então, não muito tempo depois, Konoha lançou uma invasão? Qualquer um podia ver que algo não estava certo. Como Raikage, ele rosnou, defenderei meu país e minha aldeia, mesmo que isso me mate. Seus punhos cerraram-se. Preparem nossas forças. Vamos para a guerra. Sim, senhor. Capítulo 358. Se Konoha estava se preparando para a guerra, os shinobi de Komogakure também não recuariam. O quarto Raikage sabia que por mais poderosa que Konoha fosse, não havia como derrotar Kuma em tão pouco tempo. E enquanto isso, as outras nações não ficariam paradas assistindo. Afinal, Konoha não tinha nenhuma razão justificável para atacar desta vez. Todos entenderam o velho ditado: quando os lábios perecem, os dentes esfriam. Se Kuma fosse realmente destruída, as outras aldeias não ficariam muito atrás. Além disso, a decisão de Orochimaru de capturar as bestas com cauda deixou todas as nações nervosas. Com isso em mente, Tsunagakure e Iwagakure sem dúvida enviariam reforços. Um tratado de paz com Konoha? Isso não teve importância. Ninguém realmente acreditava em tratados de paz. Todos sabiam que acordos firmados no papel não passavam de tréguas temporárias. No momento em que o lucro ditava o contrário, tais documentos se tornavam tão inúteis quanto rascunhos de papel facilmente rasgáveis. Mas mesmo que Suna e Iwa quisessem ajudar a Terra do Relâmpago, Orochimaru lhes daria uma chance? Claro que não. Quando o ataque foi oficialmente declarado, Orochimaru já havia feito todos os arranjos necessários. Nas montanhas a oeste da Terra do Fogo, nas profundezas de um orfanato abandonado, os membros da Akatsuki se reuniram mais uma vez. Desta vez, 6 dos 8 membros estavam presentes. Dentro da caverna, um homem com um chapéu de palha e armadura vermelha jazia esparramado no chão, quase inconsciente, com o corpo ferido e quebrado. Não havia dúvida sobre isso. Este era An, o Jinchuriki dos 5 caudas, conhecido por sua maestria na liberação de vapor e poder físico bruto. No entanto, seu taijutsu empalidecia em comparação aos 8 portões de Might Guy. Em vez disso, sua verdadeira força vinha do controle que tinha sobre a besta com cauda. Jinchuriki, contra Kizami, empunhando essa meada, isso mal era um desafio. Ele nunca teve chance. Após uma batalha árdua, Kizami e JZ o subjugaram com sucesso. A selagem finalmente foi concluída, alguém murmurou. Deveríamos salvá-lo? Por que se preocupar? Ele mantém um perfil discreto em Iwagakure, sua influência é mínima. Eu digo que devemos mantê-lo vivo. Ele pode ser útil mais tarde. A propósito, é possível salvar um Jinchuriki depois que sua besta com cauda é extraída? Eu estava pensando a mesma coisa. Para a maioria, é uma sentença de morte. Mas Orochimaru consegue. Não, só Orochimaru consegue sem efeitos colaterais. Sério? Esse cara é uma aberração. Como isso funciona? Liberação Yin-Yang. Liberação de Yin-Yang. Isso não é uma lenda? Uma técnica lendária usada por um shinobi lendário. O que há de tão surpreendente nisso? Ponto justo. Enquanto os membros da Akatsuki discutiam casualmente sobre isso, Orochimaru se afastou da estátua demoníaca do caminho exterior e se aproximou de An. Sua voz rouca ecoou suavemente. É melhor salvá-lo. Não é difícil. E quem sabe? Ele pode ser útil mais tarde. Entendido, Pen respondeu com um aceno de cabeça. Então, virando-se para os outros, ele continuou. Restam apenas 3 bestas com cauda. 1 cauda, 7 caudas e 9 caudas. Essas serão nossa prioridade. Kizami, JZ, Kakuzu chamou Pen. Vocês 3 vão para a Terra do Gelo. Suas forças podem ser necessárias para a próxima missão. A Terra do Gelo? Kakuzu franziu a testa. Por que lá?
Você vai entender quando chegar. Alguém vai te encontrar lá. Entendido. Sem hesitar, os três se viraram e desapareceram na escuridão. Sazori da Areia Vermelha também relatou sua posição antes de desaparecer. Enquanto isso, Orochimaru usou a técnica do deus voador do trovão para teletransportar An para alguns quilômetros de distância e iniciou seu tratamento. Em poucos minutos, o estado de An se estabilizou. Então, com um piscar de olhos, ele reapareceu na caverna. Seu olhar pousou na forma espectral de Zetsu. Zetsu, como está a tarefa que lhe dei? As mensagens foram entregues. Sem problemas. Ótimo. Orochimaru assentiu. Então está na hora. Vamos para o campo de batalha. Entendido. A figura sombria de Zetsu desapareceu. Bem, Conan, você vem comigo. Dentro de um laboratório subterrâneo sob o orfanato, Orochimaru deu suas ordens. Conan, leve este exército para o leste da Terra do Gelo. Os olhos de Conan se arregalaram em choque. Isso é loucura. Senhor Orochimaru, quantos são? Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Embora houvesse poucas cápsulas experimentais reais, a instalação estava cheia de câmaras de saúde, cada uma contendo um soldado. Centenas não, milhares deles. Embora não usassem nada além de roupa simples, a sede de sangue que irradiava de suas fileiras lhe causava arrepios na espinha. Não muitos, disse Orochimaru casualmente. Só uns 6 ou 7 mil por enquanto. Mas com esse exército, Iwagakure não será capaz de reforçar como. Incrível. Se não houver problemas, saiam imediatamente. Sigam o caminho que marquei e viajem para o leste da terra de Taki. Os suprimentos estratégicos chegarão mais tarde. Entendido. Mas, Lorde Orochimaru, e se encontrarmos shinobi da terra de Taki? Devemos enfrentá-los? Não precisa, disse Orochimaru, indiferente. Eu já cumprimentei os daímios dessas nações menores. Em circunstâncias normais, eles não interfeririam. Você os cumprimentou? Conan ficou perplexo. A influência de Orochimaru se estendia até esse ponto? Até os senhores de pequenas nações o obedeciam. Sim, respondeu ele. Basta seguir a rota que planejei. Claro, faça os ajustes necessários. Eu entendo. Com isso, Conan se virou decisivamente e começou a organizar as tropas. Uma a uma, figuras vestidas com trajes simples emergiram da instalação subterrânea, caminhando em direção à luz do sol. Em 10 minutos, o laboratório, antes movimentado, foi esvaziado, restando apenas um punhado de funcionários de manutenção. Enquanto Conan olhava para a magnitude do exército, ela sentiu uma onda de descrença. 6 a 7 mil soldados? De cima a visão era impressionante. Milhares de cabeças se estendiam até onde a vista alcançava. Essa base subterrânea produziu uma força comparável à população inteira de Amegakure. Um grupo de 6 por unidade. Espalhem-se e sigam em frente. Primeira parada, a terra de Taki. Avancem. Sim. As vozes de mais de 6 mil guerreiros rugiram em uníssono, sacudindo o ar. E então, uau, uau, como gafanhotos varrendo a terra, o exército se dividiu em mais de 1000 esquadrões, saltando pelo terreno em formação compacta, avançando rapidamente em direção à terra de Taki. Inacreditável! Ao vê-los partir, até Pain não pôde deixar de sentir admiração. Eles foram todos criados somente pela tecnologia. Você prefere construir um exército com mão de obra? Orochimaru riu baixinho. Se sim, duvido que eu consiga formar uma força como essa em vida. Justo. Vamos, Pain. Hora de lidar com a 9 caudas. Capítulo 359. Quantos exércitos de clones Orochimaru tinha? Ninguém sabia ao certo. Mas Tsunade tinha um palpite muito bom. Havia de 5 a 6 mil em Otogakure, outros 6 a 7 mil no orfanato, e o laboratório a leste de Konoha, embora construído por último, era o maior, abrigando cerca de 10 mil. 3 bases principais. Mais de 20 mil soldados no total. Esse era o tamanho de uma grande vila shinobi. Antes de selar os 5 caudas, Orochimaru já havia enviado ordens para Mi e Naoki, instruindo-os a unir as forças de suas respectivas bases. Ele também pediu que Navaki preparasse suprimentos, enquanto Guren liderava um esquadrão de clones para transportar esses suprimentos para a Terra do Gelo. Tanto Mi quanto Navaki obedeceram sem questionar. Agora, as 3 facções, Konoha, Kumogakure e o exército clone de Orochimaru, estavam em movimento, cada uma indo em direção aos seus respectivos campos de batalha. Todos sabiam que a guerra estava chegando. Mesmo assim, Orochimaru permaneceu inabalável. Ele deixou o laboratório, levando Pain consigo para o orfanato. Non, a diretora do orfanato, ficou chocada ao ouvir o plano de Orochimaru. Uma guerra. Pacifista de coração, não foi enganada e levada a dormir com Orochimaru. Ela passou anos gerenciando sua base experimental, acreditando que tudo era para garantir a segurança do orfanato e sustentar os órfãos de guerra. No fundo, ela sempre suspeitou do que Orochimaru planejava fazer com seu crescente exército, mas agora que o dia finalmente havia chegado, ela ainda achava difícil aceitar. Por que ela sussurrou com a voz trêmula? Por que começar uma guerra? Para eliminar o problema pela raiz, respondeu Orochimaru com um tom estranhamente calmo. Ele conhecia Non desde a infância, mas eles nunca foram próximos, meros conhecidos na melhor das hipóteses. Mais tarde, o relacionamento deles tomou um rumo inesperado, embora fosse inegável que Orochimaru a treinou inicialmente com a intenção de usá-la. A raiz, ela repetiu, confusa. Sim, disse ele. Não há tempo para mais explicações. Onde está a Kushina? No pátio, brincando com as crianças, respondeu Non instintivamente.
Ela não entendia completamente as intenções de Orochimaru, mas o que ela poderia fazer para detê-lo? Nada. Tudo o que ela podia fazer era esperar que o Orochimaru diante dela ainda fosse o mesmo homem que fundou o Togakuri para proteger os órfãos de guerra. Kushina, você confia em mim? Em uma clareira nas profundezas da floresta, Orochimaru estava diante de Kushina, com uma expressão indecifrável. Havia 5 pessoas presentes: Orochimaru, Kushina, Pen, Non e a filha de quase 5 anos de Kushina, Uzumaki Reiji. Claro, disse Kushina com um sorriso caloroso. Ela duvidou dele uma vez quando ele desertou de Konoha. Mas agora, a filha deles já tinha essa idade. Não fazia mais sentido questionar a confiança. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso irônico. Então desfaça seu selo. Tudo bem. Sem hesitar, Kushina fechou os olhos e entrou em sua mente. As técnicas de selamento variam em complexidade, e até mesmo selos idênticos podem diferir dependendo do shinobi que os aplica. Normalmente, apenas o fundidor original conseguia desfazer um selo facilmente. Qualquer outro precisaria de uma pesquisa extensa. O selo de Kushina havia sido colocado por Uzumaki Mito antes de sua morte, mas Orochimaru passou anos estudando as artes de selamento do clã Uzumaki. Descobrir como abri-lo levou tempo, mas não muito. Claro, não havia método mais fácil do que fazer com que os próprios Jinchuriki removessem o selo. Assim como quando Kurama tentou Naruto a afrouxar seu selo no passado. Agora Kushina simplesmente precisava entrar em sua mente, destravar o mecanismo e arrancar o talismã de selamento. Foi fácil assim. Rugido. Um rosnado monstruoso ecoou pela consciência de Kushina. Kurama sentiu o enfraquecimento do selo. A raposa rondava inquieta com sua intenção assassina palpável. O suor escorria pela testa de Kushina. Então, bum! O selo quebrou. Uma enorme onda de chakra irrompeu quando o manto da besta com cauda vermelho-sangue envolveu Kushina. Mas antes que pudesse ir mais longe, a mão de Orochimaru pressionou firmemente sua testa, sua palma brilhando com kanji para sentar. Técnica de 60 anos no estilo Hokage. Kakuo entrando na sociedade com mãos que trazem felicidade. A técnica única do primeiro Hokage para suprimir bestas com cauda. Quando Yamato usou, ele precisou do colar de Hashirama para amplificar seu efeito. Mas Orochimaru? Ele não precisava disso. Sob a influência do jutsu, o manto carmesim da besta com cauda desapareceu gradualmente. A respiração de Kushina se estabilizou e sua mente clareou. Deixe-me estabilizar seu corpo primeiro, murmurou Orochimaru. Kaká. O chão tremeu. De ambos os lados de Kushina, mudas brotam do solo, crescendo rapidamente e se tornando árvores imponentes. Videiras dispararam, prendendo os braços de Kushina, restringindo-a. Num piscar de olhos, Orochimaru recuou uma dúzia de metros, levantando 2 dedos. Saia Kurama. Desbloqueio da besta com cauda. Rugido. Outro rugido ensurdecedor sacudiu a clareira. O selo no estômago de Kushina se contorceu, transformando-se em um vórtice preto como tinta. Então, a cabeça de Kurama emergiu da escuridão, seguido pelas patas dianteiras, suas patas traseiras, e finalmente suas caudas enormes. Bum! A forma completa da 9 caudas estava diante deles, elevando-se a 100 metros de altura. Majestoso. Aterrorizante. Enquanto isso, Kushina caiu de joelhos ofegante. Suas roupas estavam encharcadas de suor. Mãe! Reiji gritou em pânico, tentando correr para frente, mas não a segurou, sussurrando palavras tranquilizadoras. Morrer. A ira de Kurama explodiu. Um violento furacão de chakra atingiu a floresta, forçando todos a se prepararem. Com um rosnado feroz, Kurama balançou sua garra colossal diretamente em Kushina. Ao contrário do eventual relacionamento de Naruto com a raposa, Kushina nunca formou um vínculo com ela. Para Kurama, ela não passava de uma captora. E se pudesse matá-la, se pudesse eliminar aquele que a suprimia, ela finalmente seria livre. A garra monstruosa desceu. Então, bum! Uma enorme barreira negra se materializou entre Kurama e Kushina. A garra parou a centímetros de distância. Não importava quanta força Kurama exercesse, ela não conseguia passar pelo escudo. Os olhos da fera se arregalaram em choque. Antes que pudesse reagir, inúmeras barras pretas caíram do céu. Liso, cada vara, com quase 1 metro de comprimento, perfurava profundamente a carne de Kurama, pregando-a na terra. Esses receptores pretos eram as armas definitivas contra as bestas com cauda. Kurama se debateu violentamente, mas foi inútil. Quanto mais lutava, mais chakra perdia. Em poucos instantes, ele foi completamente dominado. Dentro do escudo, a voz rouca de Orochimaru cortou a tensão. Não tenha medo, murmurou ele. Enquanto eu estiver aqui, você ficará bem. Ele então se virou para Pen. Fique de olho em Kurama. Vou me concentrar em estabilizá-la. Entendido, respondeu Pen. Deixe comigo, senhor. Capítulo 360. As bestas com cauda são fragmentos do 10 caudas, e seu poder destrutivo é imenso. Quando eles ficam furiosos, se não houver um shinobi com força de nível Kage ou superior para subjugá-los, eles podem facilmente destruir uma vila inteira. Qual é o ataque mais poderoso da besta com cauda? Sem dúvidas, a bomba da besta com cauda. Sua força explosiva é comparável à de uma detonação nuclear, totalmente devastadora. Entretanto, diante da verdadeira liberação de madeira e do dojutsu que supera o Mangekyou Sharingan, uma besta com cauda não passa de uma ameaça menor. Para shinobi que possuem liberação de madeira ou um poderoso jutsu ocular, eliminar uma besta com cauda sem um Jinchuriki é tão simples quanto executar um único movimento. Portão do grande deus.
Técnica de 60 anos no estilo Hokage. Kakua entrando na sociedade com as mãos que trazem felicidade. O Mangekyou Sharingan. Neste ponto, é importante notar que Jinchuriki e bestas com cauda se complementam. Embora possa parecer que a besta com cauda está apenas fornecendo poder ao seu Jinchuriki, na realidade, o Jinchuriki também está protegendo a besta. Uma besta com cauda sem um hospedeiro pode ser controlada apenas com o Mangekyou Sharingan. Assim como Madara controlou Kurama no passado ou como Obito manipulou no ataque da Noite das 9 Caudas. Mas contra um Jinchuriki, Dojutsu por si só não é suficiente. A única maneira de vencer é através de um poder bruto avassalador, como visto quando Sasuke lutou contra Bi. Ele pensou que seu Mangekyou era invencível, até que Bi quase abriu um buraco em seu peito. Neste momento, Kurama foi extraído à força de Kushina usando a técnica de desbloqueio da besta com cauda de Orochimaru. Neste momento, era uma besta com cauda sem um Jinchuriki. E nesse estado, até Obito poderia facilmente suprimi-lo, quanto mais Orochimaru e Pen. No instante em que Kurama emergiu, Pen já havia saltado no ar, lançando uma saraivada de bastões negros. Cauda, garras, cabeça, abdômen, cintura. Cada ponto vital foi empalado. Essas hastes, fragmentos do próprio 10 caudas, tinham um efeito supressor absoluto sobre as bestas com cauda. Kurama estava completamente contido, incapaz de se mover apesar de sua luta. Esse poder pertence ao velho. Kurama, que estava fervendo de raiva há poucos momentos, parou de repente. Não foram as hastes pretas perfurando seu corpo que chamaram sua atenção. Foi o escudo negro que bloqueou seu ataque anterior. Esse escudo era composto de orbes da busca da verdade, chakra puro dos 6 caminhos. Por que estava em posse de Orochimaru? Os orbes da busca da verdade não eram apenas extremamente poderosos, eles também podiam mudar de forma livremente. Eles poderiam se tornar bastões negros, armas de cajado, a lança Totsuka. Ver o mesmo poder agora em Orochimaru, de todas as pessoas, foi chocante. Mas Orochimaru não teve tempo de explicar. Seu corpo é realmente único, murmurou Orochimaru, concentrando-se em Kushina. Mesmo depois de perder sua besta com cauda, você ainda está se agarrando à vida. Enquanto falava, ele canalizou um fluxo de energia vital sintetizada para o corpo dela. O clã Uzumaki, a sua resistência física estava em um nível completamente diferente. Nem mesmo Bi, uma colega Jinchuriki, possuía uma força vital tão forte quanto a dela. Esse era o poder da herança da linhagem. Kushina soltou uma risada fraca. Ah, você está dizendo que já estudou muitos Jinchuriki como eu? Examinei a maioria deles, exceto o hospedeiro do Cauda Única. E os outros? 3 estão mortos. 3 ainda estão vivos. 1 está sem Jinchuriki. Eu vejo. Sentindo suas forças retornando gradualmente, Kushina hesitou e então perguntou. Senhor, posso lhe perguntar uma coisa? Orochimaru retirou a mão, sinalizando que o tratamento estava completo. Vá em frente. Por quê? Você está capturando as bestas com cauda. Os olhos de Kushina se estreitaram levemente. Com o seu poder, unificar o mundo Shinobi não exigiria bestas com cauda. Então, por que se preocupar? Orochimaru ficou em silêncio por um momento. Então, em voz baixa, ele perguntou. Kushina, você já ouviu falar do 10 caudas? 10 caudas? Terra do som. 2 figuras se moviam rapidamente pela densa selva. Tsunade-sama, nós realmente deveríamos sair escondidos desse jeito. Não há nada de errado nisso, respondeu Tsunade. Eu só quero vê-lo. A técnica que Orochimaru descreveu é inacreditável. Como posso ficar tranquilo sem vê-la com meus próprios olhos? Ponto justo. Ao ouvir isso, Mikoto suspirou e continuou seguindo em silêncio. Tsunade acelerou o passo e em pouco tempo, o Otogakuri de Orochimaru apareceu. Na entrada da vila, uma figura conhecida supervisionava o carregamento de suprimentos. Cabelo castanho claro curto. Um rosto que ela conhecia bem. Um sorriso caloroso e iluminado pelo sol. Navaki? A respiração de Tsunade ficou presa na garganta. Esse desgraçado. Orochimaru, na verdade. Sua voz tremeu. É inacreditável. Terra do vento, Tsunagakuri. O sol do deserto brilhava impiedosamente, lançando longas sombras sobre a vila. O céu estava coberto de areia rodopiante. Dentro do escritório do Kazekage, Haz andava de um lado para o outro, com o rosto marcado pela tensão. Ultimamente sua ansiedade só piorava. 2 razões. 1. O moral de Suna estava em baixa. 2. O pedido de ajuda da Terra do Relâmpago. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, o reaparecimento repentino do primeiro e do segundo Hokage forçou Tsunagakuri a uma rendição incondicional. Aquele único evento abalou o moral de Suna. E antes que pudessem se recuperar, uma mensagem secreta chegou da Terra do Relâmpago. De acordo com suas informações, Konoha estava planejando anexar todo o mundo Shinobi. O ataque deles a Kumogakuri foi apenas o começo. O Raikage agora estava incitando Tsunagakuri a enviar reforços imediatamente. Hasa se sentiu preso. O que ele deveria fazer? Enviar reforços? Enfrentar Konoha em batalha? Com o moral atual de Suna, eles conseguiriam vencer? E não era como se fosse a primeira vez que eles se juntavam a uma coalizão contra Konoha. Os resultados nunca foram a seu favor. Mas se eles não agissem? Depois que Konoha derrotou Kumogakuri, quanto tempo levou para eles voltarem sua atenção para cá? Qual foi a decisão certa? De repente, nada bom, nada bom, nada bom. Um shinobi da areia correu para o escritório, ofegante. 3 vezes seguidas, nada bom, seu pânico era inconfundível. As sobrancelhas de Hasa franziram. Por que você está em pânico? Orochimaru.
Orochimaru está aqui. Orochimaru? O coração de Rasa deu um pulo. Pelas informações do Raikage, ele sabia que o poder de Orochimaru havia evoluído além do reconhecimento e que ele estava capturando ativamente bestas com cauda. Se ele tivesse vindo para Sunagakure, poderia ser. Seu rosto escureceu. Encontre Chiyo, diga a ela para esconder Gaara imediatamente. O resto de vocês me sigam. Sim, Sr. Kazekage. Na entrada de Sunagakure, 4 figuras estavam de pé contra um fundo de areia rodopiante. 3 deles usavam capas pretas bordadas com nuvens vermelhas. O último, ruivo, traje de manga curta. Não havia como confundi-los. Orochimaru, Pen, Sazori da Areia Vermelha, Uzumaki Kushina. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.